Hoje nós vamos aprender os dons de cura, de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Cura, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Onde é que nós encontramos eles na Bíblia? Nós encontramos lá em 1 Coríntios 12, 8 a 9. Nós vamos ver os três dons juntos na mesma passagem. Você vai ver lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12 de Coríntios é um capítulo que fala muito sobre os dons espirituais. Olha só os versículos 8 e 9. A uma pessoa, ou seja, a um, é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, vimos aqui dom de cura, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, os três na mesma passagem. Vamos começar estudando sobre o dom de cura. Eu amo estudar a Bíblia, estudo bíblico é bom demais. Agora eu vou falar a verdade, por que é que nós precisamos do dom de cura? Muito simples, basta a gente abrir os olhos e a gente ver que a gente vive num mundo caído. Nós olhamos para os lados e nós vemos sofrimento, nós vemos dores, nós vemos choro, nós vemos pessoas afligidas com inflamação, com doenças, com enfermidades. Nós vemos pessoas que precisam não apenas de cura em seu físico, mas cura na alma. Pessoas que estão vivendo em depressão, crise de pânico, crise de identidade. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande de compreender quem elas são. Bem, quando nós vemos onde é que tudo isso originou, tudo isso originou exatamente no Jardim do Éden. Olha só que diz Salmo, capítulo 51, versículo 5, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje juntos. Salmo 51, 5. Certamente eu nasci em pecado. Sério, pastor? Sério que a gente nasceu em pecado? Mas o bebezinho tão bonitinho, tão assim, fofinho, pois é, ele nasceu em pecado. Ele já nasceu em pecado logo quando ele começou a dar o primeiro choro ali, saindo da barriga da mamãe. Alguém aqui já ensinou seu filho a mentir? Nunca a gente ensinou o filho a mentir. Mas é incrível, né? Já viu aqueles vídeos? O papai e a mamãe tá com o filhinho acabou de comer um monte de chocolate, tá com a boca tá toda lambuzada, tudo sujo de chocolate, fala assim, você pegou o chocolate que estava na gaveta? Ele tem um ano e meio, 2 anos. Ele olha para você e fala, não. Olha só, o salmista fala, nós nascemos em pecado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Mas por que a gente nasce assim? Bem, em estudo teológico, o nome disso é a queda. Tudo começou na queda. Tudo começou quando nós fomos criados para viver em constante harmonia, conexão, relacionamento com Deus. Mas o que o homem decide fazer? O homem, ele se separa de Deus, ele fica distante de Deus. Quando a desobediência tomar o fruto proibido, na verdade é o homem dizendo, ei, eu não quero confiar no Senhor, basta confiança em mim mesmo. Desde então nós continuamos a fazer a mesma escolha. É por isso que se você abre os olhos, você vê tanta violência ao nosso lado. Por que tem violência? Por que tem pobreza? Por que tem nudez? Por que tem morte? Basta nós vermos o que acontece com a natureza do homem quando ele fica distante de Deus. Essa semana eu assisti um filme, eu gosto de assistir esses filmes mais de história antiga, contando um pouco sobre a nossa história, e um filme chamado Nuremberg. Ele fala sobre como é que os aliados, ou seja, do governo norte-americano, Inglaterra, França, eles puderam, quando a destruição, Adolf Hitler, ele morre, a Alemanha já matou um monte de judeu, então eles entram num tribunal para poder agora condenar e ter uma justiça frente ao segundo homem mais potente dentro da nação alemã. O que acontece
é que no finalzinho do filme, nós vemos que um psiquiatra, ele informa, bem, a natureza humana, ela é caída. O que a gente acha que aconteceu ali com eles, pode se repetir em outras nações, basta deixar a maldade dominar cada vez mais o coração do homem. Agora, a boa notícia é que este não é o fim da história. Este seria sim o fim da história, se cada vez nós estivéssemos mais distantes de Deus. E é verdade que durante o Velho Testamento o homem, ele tentou em vários momentos se aproximar a Deus, mas ele não conseguia em suas próprias forças. Bem, nós colocávamos que nós iríamos fazer A, B, C, mas nós não cumpríamos nossas palavras. Pois é, o fim da história não foi esse. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Sabe o que é misericórdia? Nós não recebemos o que merecemos, ou seja, e ele além de ser misericordioso, ele é o Deus de graça, ele nos dá um favor imerecido. Deus, ele é santo, e ele tem amor, ele é amor, e ele escolhe voltar por nós. A história muda tudo com o nascimento, com a vida, com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. A morte, o pecado e Satanás, que tentavam nos separar de Deus, eles foram vencidos naquela cruz. Agora ouça as palavras do profeta Isaías, 740 anos antes de tudo isso. Estou falando aqui de 7 séculos antes. Olha só o que diz Isaías 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, sobre si as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Ele e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui vem a boa notícia. 7 séculos antes, cada vez que alguém se encontra com Jesus, com Deus por meio de Cristo, existe cura. Agora a pergunta é, quando é que nós experimentaremos cura plena às nossas feridas? Muito simples, na nossa ressurreição física. Na nossa ressurreição física, a cura, ela é garantida. O nome disso é ressurreição. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 42. 1 Coríntios 15, versículo 42. Assim será também a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, perecível, mas ressuscita como? Imperecível. Ou seja, quando nós subirmos aos céus com Jesus, nós não mais teremos essas aflições no nosso corpo. E como é que será a sensação quando isso acontecer? Apocalipse 21:4 fala para nós qual vai ser a nossa sensação nesse momento. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que demais, hein? Que demais, que demais. Isso é boa notícia. Mas a pergunta que eu preciso fazer para vocês, tá bom, pastor, boa notícia, mas o que a gente faz daqui até lá? Ei, presta atenção. Nós estamos em 2026. Quando é que isso vai acontecer? Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu acredito que Ele volta muito em breve, mas tá bom. Entre a nossa ressurreição, Jesus voltar e nós subirmos aos céus com Ele, o que a gente faz nesse meio tempo? Será que a gente fica pensando somente, então vou cantar aquela canção, este não é o meu lar, e aí eu vou engolir então o choro e vou aguentar firme, porque daqui a pouco Ele vem para nos restaurar? Vamos ser honestos com relação à cura hoje? Vamos ser honestos? Será que Deus cura? A Kiel, ela ministrou os nossos corações hoje, falando sobre nós orarmos corajosamente e ousadamente por cura. Mas a pergunta é, Deus cura?
Quando você entra no YouTube, luzes, câmeras e encenação. Você já viu lugares cheios de pessoas e que de repente cadeiras são levantadas e cura aconteceu e depois você descobriu os bastidores e daí tem sempre aqueles vídeos de bastidores de tudo que aconteceu, você vê que foi tudo encenação, tudo combinado. Tem um dos homens mais famosos, ainda vivo hoje, mais famosos no mundo com relação à cura, e várias vezes, vários homens que estavam por trás desses grandes eventos, dizendo que havia encenação ali. Bem, muitos de nós vivemos como cristãos ateus, desiludidos e céticos. Então, eu não sei se eu posso acreditar nisso. Bem, tem duas abordagens distintas com relação à cura, se você é crente já faz um tempo. Primeira abordagem, pastor, então, a cura, isso acontecia lá nos tempos bíblicos, e assim, mas não acontece mais, eu não vejo isso no meu dia a dia, e assim, é isso, a Bíblia ela é soberana, mas isso acontecia lá atrás. E aí você tem uma outra abordagem, Jesus quer que todo mundo seja curado aqui e agora, chegou a hora da cura. E aí é uma questão de fé, se você tem fé, você é curado, se você não tem fé, você não é curado, e daí de repente, as pessoas que não são curadas, elas sentem que elas não têm fé o suficiente, se sentem como cristãos de segundo escalão. Bem, dependendo do seu histórico cristão, talvez você vai fazer uma oração por cura mais ou menos assim, tá bom? Senhor, eu não quero te incomodar, muito menos te pressionar, mas é que se for da sua vontade, o Senhor pode fazer, mas também assim, eu nunca vi ninguém sendo curado, né, Deus? Então assim, eu não sei nem porque eu estou falando com você, assim, eu não quero te pressionar, tá bom, Deus? Deus, quer saber? Esquece que eu falei para você, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Ou você tem uma segunda oração, que é, Deus, eu declaro agora... Ei, meu irmão, fala assim, porque basta você falar assim que você é curado, e agora que vai acontecer. A verdade é que para nós entendermos melhor sobre cura, nós precisamos entender melhor quem é o nosso modelo com relação a tudo o que nós vivemos. Nosso modelo é Jesus Cristo. Sabe, Jesus, ele sabia libertar as pessoas. Jesus, ele sabia curar as pessoas. Sabe uma coisa que Jesus nunca fez? Sabe que Jesus nunca fez? Quando ele encontrou alguém, e quando ele foi curar alguém, ele nunca falou, Deus, se for da tua vontade, faça. Ele nunca fez isso. Ele sempre chegava e ele curava, e ele libertava. Os 3 dons que nós vamos estudar hoje, eles precisam de algo que nós precisamos aprender com Jesus. Os 3 dons precisam de permissão situacional. Aprenda isso. É uma permissão para uma situação. Eu falei para vocês que nós estamos no 11º episódio da nossa série, e seria tão bom se você compreendesse essa mensagem conectada com a mensagem do primeiro episódio. A primeira mensagem. A primeira mensagem, nós aprendemos que nós vivemos em dons espirituais porque Jesus Cristo é o nosso modelo. Sabia que Jesus Cristo, ele não fazia tudo o que ele fez porque ele simplesmente era Deus. Não. Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele viveu em milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque ele foi guiado pelo Espírito Santo, empoderado no Espírito Santo, e ele viveu em dons espirituais. Jesus é o nosso modelo, e Jesus ele tinha algo que eu e você precisamos aprender. Sabe, tem disciplinas espirituais que transformam a nossa vida. Jesus vivia em disciplinas espirituais. Olha só o que diz João capítulo 5, versículo 19, novamente ministrado nesse altar hoje. Olha só como Deus ele conecta tudo perfeitamente. Digo-lhes a verdade, o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo, ele só pode fazer o que vir o Pai
vir o Pai fazer. Porque tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Esse é o padrão de permissão da vida de Jesus. Jesus, ele não saía por aí curando todo mundo. Ele falava primeiro com Deus. Ele buscava a direção de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês mais claramente. Nós vemos que em Mateus e Marcos, ele cura muita gente. Mas João 5, por exemplo, basta você ler. Ele está num lugar com muitas pessoas doentes, mas ele não cura todos. Na verdade, é apenas uma pessoa. E a fé sequer é mencionada aqui. Então, o que a gente aprende? É que o dom de cura precisa estar ligado à permissão. Como se obtém essa permissão? Através das disciplinas espirituais. Você pedir para ouvir a Deus. E você ser submisso à autoridade de Deus. Onde é que nós aprendemos tudo isso que eu estou falando para vocês na Bíblia? Uma das expressões dessa cura e da permissão é mais compreendido na história icônica do melhor amigo de Jesus, Lázaro. Vamos aprender a história de Lázaro? Lázaro é um amigaço de Jesus. Jesus curte pra caramba Lázaro. Eu não sei porquê. Eu não sei se Lázaro contava piada para Jesus e Jesus rachava de dar risada. Eu não sei se porque eles pescavam juntos, às vezes de tempos em tempos eles iam pescar. Eu não sei se porque eles jogavam bola quando eram mais novos e aí criou aquela amizade, aquela conexão. Mas eu sei o seguinte, que Lázaro é bem amigo de Jesus. E o que acontece é que Lázaro fica doente. Olha só o que diz João capítulo 11, versículos 1 a 13. Eu vou ler algumas partes desses versículos. Ora, um homem chamado Lázaro estava doente. Não era doente para pedir aspirina para Jesus. Não era doente porque, então Jesus, eu fiz uma corrida, eu estirei a minha coxa aqui. Não, não era isso. Cara, ele estava doente. Como se fosse um câncer terminal. Como se fosse ouvir do médico, ei, você tem poucas horas de vida, já tomou todo o fígado, tomou os órgãos vitais, você tem poucas horas de vida. Ele era de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então as irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha só a notícia que chega. O que todo mundo espera que Jesus faça? Meu, larga tudo e vai correr, meu Lázaro, você ama ele, velho. Você curte muito Lázaro, você gosta dele. Larga tudo, vai lá ver o que ele está precisando. Bem, é como eu falei para vocês, como se fosse uma doença terminal, mas Jesus, ele ouve, você ama ele, larga tudo. Sabe o que ele faz? Ele faz isso que a gente vai ler no versículo 4 a 6. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte. Pelo contrário, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, amava os três. Contudo, quando ouviu que Lázaro estava doente, permaneceu ali por mais 2 dias. Ele estava longe do lugar. Peraí, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Quando você tem dom de cura, e um parente seu precisa de oração para cura, o que todo mundo espera que você faça? Larga tudo e vai acudir ele. Quando você ama alguém que precisa muito da sua ajuda, o que todo mundo espera? Que você larga tudo e você vai buscar aquela pessoa. Mas não é o que Jesus faz. Pelo contrário, o que ele faz é ele espera. E ele ainda dá uma palavra: essa doença não acabará em morte. Pelo contrário, é para a glória de Deus. O que acontece é que Jesus não vai. No momento em que Marta e Maria esperam, o que elas começam a dizer? Jesus, belo amor esse, hein?
Você curte muito, você ama muito a gente. Muito bem, Jesus, parabéns. O seu discurso da praça, que todo mundo está sendo alimentado, multidões comendo pães e peixes, é maravilhoso, mas na prática você não vive isso. Você fala do amor de Deus, mas na hora de você acudir a gente e de você estar aqui, você fala que você é o bom pastor, mas na hora de pastorear, você não está aqui com a gente. Você conhece já várias Martas e Marias na igreja? Você já ouviu esses discursos? Daquela igreja, eles falam que eles fazem isso, mas na prática a gente não vê exatamente isso. Bem, Jesus, ele espera. E a hora que ele espera por um propósito. De repente ele vai para lá, ele chega lá, e a hora que ele chega, ele se apresenta diante da dor, diante da morte, diante do sofrimento. E sabe qual que é a palavra de Jesus? Abram o túmulo. Que? Jesus, você ficou louco? Você, além de você não honrar a sua palavra, de nos pastorear e nos amar, chegar atrasado, está muito fedido. Não tem como a gente abrir aqui. Jesus fala assim, abra o túmulo. Olha que diz João 11, 41 a 44. Então removeram a pedra. Jesus, olhando para cima, disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E aqui que está a chave para nós. Por que Jesus, ele atrasa? Porque Jesus, ele se preocupa mais com ouvir o seu Pai do que ouvir você. Jesus, ele está criando um modelo para nós. Jesus, ele está dizendo para nós, ei, e se as suas ações e as suas reações não forem mais pautadas na necessidade, apenas na expectativa da pessoa ao seu lado, e se você, antes de se mover, você falar com o meu Pai, como eu falo com o meu Pai? O que todo mundo esperava de Jesus, que ele chegasse, Lázaro está respirando, o câncer está lá, ele orasse e o câncer fosse embora. O que todo mundo esperava de Jesus era uma cura, porque o cara ainda está respirando alguma coisa. O que Jesus faz? Ele decide ouvir o Senhor. E ele fala, aqui está dizendo, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Olha só, Jesus está falando assim para você, ei, eu estou falando isso para vocês. Eu falo com Deus, eu ando e eu ajo com base naquilo que Deus falou comigo. Será que você pode aprender a mesma coisa? Ele está dizendo, eu estou falando isso para que a multidão aprenda o que eu estou fazendo. A nossa vida mudaria absurdamente se nós aplicássemos somente isso em nossas vidas. Se você acordasse, a primeira coisa que você fizesse não fosse saber o que você quer, como você quer, a hora que você quer, ou o que os outros querem de você. Fala sério, você acorda, a primeira coisa que a gente faz é ver qual é a demanda do dia. Bem, eu preciso responder logo essa pessoa, eu preciso fazer logo isso. E se nós acordássemos como Jesus acordava? E se nós vivêssemos como Jesus vivia? Sabe, Jesus, ele fazia o que eu e você fazemos. Jesus, ele trabalhou, ele foi carpinteiro. Jesus, ele comeu, sabia disso? Jesus bebeu, Jesus jogou bola, possivelmente com João Batista, e quebrou o vidro da sua avó, da casa dela. Jesus, ele corria, ele pescava, ele curtia a festa. Jesus fazia o que eu e você fazemos. Mas o que é mudança drástica em nossas vidas que precisamos aprender com Jesus? É o fato de que Jesus, tudo que ele ia fazer, antes ele falava com Deus. Bem, um dom da cura precisa de uma permissão situacional. Ele pode curar tudo e todos, pode. Mas olha só, o aprendizado que nós temos nessa passagem aqui, e quando eu aprendi isso essa semana, eu falei assim, uau, é um absurdo isso. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, o morto saiu,
tendo as mãos e os pés atados com faixas de linho e o rosto envolto no pano. Jesus disse-lhes: tirem as faixas e deixem-no ir. Todo mundo esperava de Jesus uma cura. Jesus entrega uma ressurreição 4 dias depois que o cara morreu. Mas tem um ponto aqui que me pegou, que eu aprendi e que faz toda a diferença para quando nós damos dom de cura. Onde Jesus estava? Na frente de um túmulo. Alguém aqui já viu um túmulo que ele está do lado do shopping? Você tem um shopping, e daí você tem um túmulo só do lado, um túmulo de uma pessoa só do lado, e daí você tem uma praça, todo mundo está fazendo exercício na praça. Depois você vai para outro bairro, você tem outro... Alguém aqui já viu isso? Não, né? Geralmente túmulos ficam em lugares onde tem vários túmulos. Jesus está num lugar com um monte morto, mas somente uma pessoa ressuscita. Já parou para pensar nisso? Portanto, o dom da cura não é somente você ativar e falar assim, agora todo mundo vai ser curado, pá, 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 pá. Não. O dom de cura é nós compreendermos que Deus é soberano e sabe todas as coisas. Se você tem o dom de cura, Deus está falando para você, antes de você agir, seja obediente para me ouvir, e o que eu falar para você, você vai fazer. A questão é, Deus ele pode curar, nós temos garantia de que todos seremos curados na ressurreição, mas se Ele disser sim, tá bom, vamos agir, e se Deus falar não, vamos nos submeter a Ele. Deixa eu contar alguns testemunhos para vocês. Eu lembro que, alguns bons anos atrás, cerca de 10 anos atrás, acabou o culto, eu estava no altar, na frente, e fizeram uma fila com algumas pessoas com pedidos de oração. E eu estava ali, eu estava orando pelas pessoas. E aí chegou uma senhora, e a senhora, ela estava mancando muito com a sua perna. E aí ela falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse, porque eu estou mancando, a minha perna está doendo muito, já são vários meses, eu já fui para vários médicos diferentes, e não encontro uma solução para a minha perna. É um problema muito sério de vasos e também de toda a circulação sanguínea, e assim, eu estou sem solução, e tá horrível a dor. Eu lembro de eu falar assim, vamos orar porque Deus sabe de todas as coisas. E o meu ímpeto, a minha vontade era já pegar e já declarar cura sobre ela. Porque a palavra fala para nós que Jesus Cristo veio para salvação e cura. Mas eu falei, eu preciso falar com Deus antes, para saber o que Deus quer fazer. E aí Deus falou para mim claramente, a filha dela estava do lado, falou assim, chama a filha dela, e fala para a filha dela colocar a mão sobre a coxa dela. Eu pedi para ela sentar, aí a filha colocou a mão sobre a coxa, e eu coloquei a mão sobre a filha, e eu fiz assim, eu perguntei, eu falei, eu posso colocar a mão aqui nas suas costas? A filha falou assim, pode. Eu falei, então eu vou colocar as mãos nas suas costas. Isso é muito importante, tá, igreja? Porque quando você vai orar por alguém, você não sai mandando e fazendo, você pede permissão. Isso é o básico de educação. Então, eu falei, eu vou colocar a mão nas suas costas, você coloca a mão na coxa, e eu comecei a orar por ela. Enquanto eu orava por ela, ela começou a declarar, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu terminei a oração, ela falou assim para mim, eu senti muito fogo, eu senti queimar a minha perna. Eu falei, que bênção, assim, glória a Deus, espero que seja de Deus isso daí. E aí eu falei, você quer ficar de pé? Ela falou assim, eu quero, porque eu fui curada. E ela ficou de pé, e ela começou a mover a perna, e ela falou assim, toda a dor foi embora, eu fui curada. Havia uma moça atrás dela, e a moça atrás dela, ela estava com o seu braço com muita dor. Eu falei, nossa Deus, assim, é braço, é perna, né? Tipo assim,
E beleza. E a hora que eu vou orar por ela, então eu pergunto para o Espírito Santo, ele fala para mim que ele quer curá-la e que era para eu profetizar cura. Eu começo a orar por ela e declarando cura. No que eu termino, né, eu também pedi permissão, se eu poderia colocar a mão sobre o seu braço, e ela falou que tudo bem. E a hora que eu encerrei aquele tempo de oração, ela falou que ela sentia eletricidade passando em seu braço. E aí ela falou, louvado seja o Senhor, porque eu creio que Deus me curou. Eu falei, você quer levantar sua mão e ver os movimentos que você não conseguia fazer antes, e como é que estão agora? E ela começou a levantar a mão dela e abaixar, e ela falou assim, eu fui curada. E ela começou a correr pela igreja, e de repente estava a moça que não podia caminhar direito, correndo pela igreja, adorando, estava a moça que estava com o braço com dores, e estava correndo também, estava adorando a Deus, e Deus curou. Aí passou um tempo, a minha cunhada descobre câncer. E quando ela descobre câncer, eu lembro de vários momentos eu orar e eu falo assim, Deus, Tu és o Deus que curou aquela moça aquele dia. E eu estou contando para vocês 2 testemunhos, mas nessa caminhada eu tenho já 25 anos de ministério, e nesses 25 anos já vi muitas curas. Deus, o Senhor pode curar minha cunhada. E eu lembro que o câncer foi se aprofundando, foi ficando cada vez pior. Eu lembro que toda vez que eu ia orar por ela, eu queria sentir a mesma coisa que eu sentia antes. Eu queria sentir assim uma informação clara do Espírito Santo que ele queria curá-la, que ele iria curá-la. Eu queria ouvir ele dizer isso, e eu queria, na verdade, também ver ele fazendo, ele, na verdade, curando o físico todo dela, mandando o câncer embora. Mas ele nunca me disse isso. Aí eu lembro que eu estava do outro lado do mundo, numa viagem a trabalho. A minha esposa me liga e fala assim, amor, se você puder voltar urgente, adianta a sua viagem, porque ela está nos últimos momentos. Eu lembro que eu larguei tudo, eu estava literalmente na Coreia do Sul, eu fiz uma viagem de Seul até Catar, e depois faz outra de lá para São Paulo, e assim, eu cheguei exausto, e eu lembro que essa viagem é uma viagem muito longa, porque cada um desses voos são voos de 15 horas, e eu ficava orando, falando assim, Espírito Santo, fala para mim, eu vou entrar lá, como é que ela vai estar? O Senhor quer curá-la, porque eu creio que o Senhor pode. Porque se Ele curou, se Ele ressuscitou Lázaro que estava morto, quanto mais uma pessoa que ainda está respirando. E o Espírito Santo, Ele disse, não. E se é não, também é para a minha glória. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, fui correndo, vim para Campinas, direto para o hospital. Entrei no hospital, e o que o Espírito Santo me falava o tempo todo, a cura que eu tenho para ela, sempre foi a cura eterna. Eu falei, quê? É a salvação. Porque é verdade que nós habitamos num corpo perecível, mas o nosso espírito, quando conectado ao Espírito de Deus e rendido a Ele, nós temos vida eterna. E eu lembro que eu entrei naquele hospital, lembro que a Mi, ela estava muito mal, e a Mi falava no ouvido dela, falou assim, o Ti está chegando, ele já está vindo. E eu e ela, nós éramos muito próximos, muito próximos. Lembro que eu entrei, eu fiz uma oração, mais uma vez, de salvação. Eu falei, eu sinto o Senhor falando para você que Ele cura. E eu comecei a falar todas as coisas que o Espírito Santo estava dizendo para mim, sobre o passado, sobre o coração, e Ele declara que você é dele. Entrega o seu coração. Eu orei. Saímos do hospital. 20 minutos depois, recebemos a notícia de que ela tinha respirado o seu último. Eu creio que Deus, Ele cura. Agora, aprenda isso.
permissão é situacional. Alguém aqui viu esses dias Lázaro andando por nós? Vocês nunca viram Lázaro andando na rua aí? Mas espera aí, Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou? Pois é, ressuscitou. Depois ele morreu. Pô, o cara morreu 2 vezes, cara. Imagina um cara como esse. Mas a questão é, nós precisamos entender que o dom de cura, ele não é para manifestação da sua glória. Não é para manifestação da minha glória. É para manifestação da glória de Deus. Vamos falar a verdade? Eu e você, nós somos muito finitos para compreender plenamente a glória de Deus. O ministério de cura tem tanto o ofício de cura, que hoje eu quero apresentar para vocês, como o dom de cura. O ofício de cura nós encontramos em Tiago 5, 13 a 15. Está alguém entre vocês doente? Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, ou seja, os presbíteros da igreja têm ofício de cura, a Bíblia ensina isso para nós, para que orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nós somos uma igreja de 3 anos e meio, chegando daqui a pouco para 4 anos. Nós estamos amadurecendo cada vez mais como igreja, e eu quero profetizar que nesse novo tempo, eu creio Deus instaurando em nós presbíteros. Presbíteros, conforme a palavra de Deus, são anciãos, são homens e mulheres que eles têm um ofício de cura, e mais do que isso, além de ofício de cura, o ofício também de orar para que os pecados sejam apresentados a Deus. Portanto, a gente aprende que existem certas curas em nossas vidas que estão sim atreladas a pecado. Ah, pastor, como assim? Vou explicar melhor para você. Bem, se o pecado é exatamente o fato de não confiar em Deus, a distância do coração a Deus, gerando cada vez mais uma ansiedade, nós notamos que a alma, ela passa por muita dificuldade. Por quê? Porque nós precisamos estabelecer a nossa plena confiança no Senhor. Se o pecado é um marido que ele está tendo relação de adultério com outras pessoas, por causa disso, está contraindo doenças sexualmente transmitidas. Ou seja, se esse pecado ele é resolvido, então a cura também pode acontecer. O que nós vemos claramente é que os anciãos, o ofício de cura, ele é notório e ele deve acontecer na igreja de Cristo. Eu quero que aconteça aqui na I3 também. Agora, além disso, existe o dom de cura. O dom de cura é a habilidade especial que Deus concede a certos membros do corpo de Cristo, para servirem como intermediários humanos, por meio dos quais Deus deseja curar doenças e restaurar a saúde, sem o uso de meios naturais. A capacitação divina para ser o meio de Deus para restaurar as pessoas à sua plenitude. Muitas pessoas que têm um dom de cura, elas falam que enquanto estão orando e a cura está acontecendo, os relatos que eu disse para vocês sobre sentir uma eletricidade, sentir um formigamento, sentir um calor no corpo, acontece. Você fala assim, pastor, mas isso daí é meio místico, né? Onde é que está isso na Bíblia? A gente vê isso na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus cura a mulher com fluxo de sangue, Marcos 5, 25 a 34, a gente vê essa história, e olha só o que acontece, a mulher sangrava há anos, ela estava desesperada, ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada, e aí Jesus fala o quê? Todo mundo está apertando Jesus, ele fala assim, alguém me tocou, por quê? Porque ele imediatamente sentiu poder que havia deixado ele, uma energia, um poder que havia deixado ele. Bem, a cura, o exercício desse dom, ele parece que ele precisa muito do dom de fé também.
Porque o dom de fé é o dom de confiar em Deus. A fé para ser curado nem sempre se origina da pessoa que vai receber a cura. Às vezes, você vê isso na Bíblia, a fé origina da pessoa que está orando para que a outra pessoa seja curada. Em outros momentos, você vai ver que a fé não tem nada a ver nem com um nem com o outro, mas com a soberania de Deus, que Deus quis fazer. O que eu quero que nós aprendamos é que a cura não depende de você. Se a gente compreendesse isso, muita coisa mudaria para nós. Porque, eu não sei se você já teve algum trauma na igreja com relação a isso, mas muitos já tiveram. E já tiveram talvez até acusações para eles, mas a sua fé é pequena demais, mas é porque você não tem condições. Quando nós aprendemos que não tem a ver comigo, nem com você, mas tem a ver com Deus, isso muda. Bem, esse é o dom de cura. Agora o dom de palavra de conhecimento e o dom de palavra de sabedoria. Esses aqui são mais curtos, mais diretos. Bem, o dom de palavra de conhecimento, de sabedoria, eles estão conectados com a palavra no original no grego, que é a palavra logos, ou logos, que precede tanto sabedoria quanto conhecimento. Sugere que esses dons são comunicações situacionais concedidos pelo Espírito Santo naquele momento específico. Não estamos falando aqui apenas de pessoas que têm conhecimento da Bíblia, tá bom? Palavra de sabedoria e conhecimento não é quem tem conhecimento da Bíblia. É mais que isso. É um dom que o Espírito Santo concede a alguns para que eles possam ministrar uma palavra de conhecimento ou de sabedoria a um indivíduo. É isso que muda muito sobre o dom de profecia e o dom de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Profecia é corporativa, é para grupo de pessoas. Dom de palavra de conhecimento, de sabedoria, é individual, é para uma pessoa. E o que é o dom de palavra de conhecimento? Bem, o dom de palavra de conhecimento tem a ver com algo que o Espírito Santo fala para alguém acerca do passado ou presente, para que a pessoa que receba essa palavra, ela possa glorificar e falar, de fato, somente Deus pode ter falado isso, porque ninguém mais sabia. Vou dar um exemplo prático para vocês. Uma pessoa chega num acampamento, uma jovem, ela chega num acampamento, e aí ela pensou nos últimos dias em cometer suicídio. Ela pensava muito em cometer suicídio, uma jovem, uma adolescente. Ela pensava em cometer o suicídio no seu quarto. De repente ela está nesse acampamento, e uma pessoa que está orando, time de intercessão orando, um dos intercessores recebe uma palavra de conhecimento sobre essa jovem. E de repente recebe alguns comandos claros do Espírito Santo. Bem, eu estou mostrando para você uma jovem que o nome dela é Beatriz. Eu estou falando para você que o tamanho dela é mais ou menos este tamanho. Eu estou falando que a cor do cabelo dela é mais ou menos essa cor do cabelo dela. E você vai ministrar sobre o coração dela e ela vai estar com uma blusa amarela. Chega no acampamento, chega no culto, de repente tem uma jovem com cabelo que o Espírito Santo tinha falado, com o tamanho que ele tinha falado, e usando a blusa amarela. E de repente o intercessor chega para essa jovem e fala assim, olá, tudo bom? Eu queria conversar um pouco com você, eu queria orar na verdade com você, mas eu posso fazer uma pergunta para você antes? Nós nunca nos conhecemos, não é? Não, nunca. O seu nome é Beatriz? É, Beatriz. Então vem cá, o Espírito Santo, ele tem algo que ele queria falar com você. Aí o Espírito Santo mostrou um quarto com uma mesa roxa. Ele falou assim, viu, eu vi um quarto e eu vi uma escrivaninha roxa. É o seu quarto? É o meu quarto.
Pois é, o Espírito Santo está falando para você que ele te criou para a vida, ele não te criou para a morte, que em todos os momentos em que você pensou em tirar a sua vida porque você pensou que ele estava distante demais de você, ele fala para você, ele sempre esteve presente, o seu nome é Abba Pai, e hoje mesmo ele quer te curar disso, ele quer declarar sobre você, a morte não tem mais vez sobre o seu coração. Aquela jovem levanta as mãos, começa a chorar e começa a adorar a Deus. Isso é palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria tem a ver com uma instrução clara do Espírito Santo para alguém acerca do futuro, por isso que é sabedoria. Palavra de conhecimento, qualquer pessoa que recebe uma palavra de conhecimento fala assim, uau, só podia ser Deus, assim, ninguém sabe disso. A jovem, por exemplo, a Beatriz, ela louvava a Deus, adorava a Deus, porque assim, ninguém sabe, ninguém me conhece aqui, ninguém sabe que eu tenho uma escrivaninha roxa na minha casa. Bem, a palavra de sabedoria é o Espírito Santo falando claramente algo para alguém com relação a futuro. Por exemplo, o Espírito Santo chegar para uma pessoa por meio, de alguém que tem o dom de palavra, de sabedoria, e aí o Espírito Santo está falando assim, viu? Eu vejo você entrando numa reunião e você está em negociação, mas o Espírito Santo fala para você, não entre neste negócio, que isso será cilada para você. É uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo pode falar, por exemplo, viu, eu estou te levando a você se preparar com relação ao futuro, leia este livro. Ei, se capacite exatamente frente a isto, porque ministerialmente eu quero te usar, eu quero te encher, e eu te dou uma sabedoria, uma palavra de sabedoria. O que nós aprendemos nesses 3 dons? É que os 3 dons precisam de permissão situacional. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente não aprende claramente na palavra de Deus? É que nós achamos que dons, basta você ligar um interruptor e falar assim, pessoal, hoje à noite é noite de cura, então quem quiser, venha para a igreja, todo mundo vai ser curado. Ei, hoje à noite é a noite da palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, vem aí que cada um vai receber uma palavra. Já foi um culto profético, que o profeta, ele está profetizando sobre algumas pessoas, e a gente fica tão frustrado porque ele não fala com a gente. Ei, você falou com a moça do meu lado, por que você não fala comigo? Esses dons, eles não são como um interruptor que você liga e de repente você é o dono dele. Aprenda algo. Os dons vieram de Deus, os dons se manifestam por meio do Senhor e a glória de tudo isso é para o Senhor. Ficou claro para nós? Será que pode voltar naquele slide, lá atrás, de que está todos os dons? Por gentileza. Olha só, nós temos aqui dons de amor, dons de palavra e dons de poder, que a gente ainda já tem mais 3 aqui embaixo, certo? Palavra, dom de cura, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Talvez você está vendo tudo isso e está falando assim, pastor, por que é que nós estamos aprendendo dons espirituais? Eu quero finalizar exatamente aqui assim. Muito simples. O Espírito Santo, ele está fazendo a sua obra no mundo, hoje, aqui e agora. Ele convida toda a sua igreja a participar, mas ele entrega uma ferramenta a toda a igreja. Algumas ferramentas. Talvez você tenha ouvido do Espírito Santo sobre alguns dons de amor, outros dons de palavra. Mas eu quero dizer algo muito claro. Esses dons, eles não são exclusivamente para alguns. Eles são integralmente para todos. Todos quem? Todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Todo aquele que, quando confessou Jesus como seu Senhor e Salvador,
recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque aprenda isso, o batismo com o Espírito Santo não é um evento isolado após a conversão, é quando você entrega a sua vida para Jesus, você já foi batizado com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque batismo é entrada, ser cheio com o Espírito Santo é outra experiência, é quando você pega um copo de água e você enche, você toma, e depois você enche de novo, você toma, e você enche de novo, você vai se enchendo cada vez mais com o Espírito Santo. Agora, Deus, Ele tem para todos nós os dons espirituais. Olha aqui para mim, olha para mim. Eu quero te chacoalhar onde você está, de verdade. Eu queria tanto descer aí assim e começar a chacoalhar você. Eu quero que você aprenda o seguinte: que todos nós fomos chamados para viver em dons espirituais. Como nossa igreja será muito mais frutífera, como nós seremos muito mais excelentes, e como nós seremos aqueles que agradam o coração do Espírito Santo, se todos nós buscarmos fervorosamente pelos dons espirituais. Será que você pode ficar de pé onde você está?